Eu me chamo Leonardo, sou casado com a Gisele, está ali no fundo, sou pai do Daniel e da Natália. Já estamos há 12 anos na Comunhão Cristã Aba, servindo, sendo muito abençoados aqui, ricamente abençoados. Eu quero agradecer ao pastor Ivo, a pastora Andréia, pelo convite de estar ministrando essa noite. E eu queria, se vocês me permitirem, reservar 1 minuto, 2 minutos, só para agradecer a família. Como eu falei, são 12 anos, né? Praticamente desde o início que eu cheguei aqui com a minha esposa na Comunhão Cristã Aba. Pastor Rosana, pastor Marco Aurélio nos pastorearam. Eles não... Olha, peço desculpa. Eles ordenaram a mim e minha esposa. Eu trabalhei em praticamente todos os departamentos aqui na Comunhão Cristã Aba. Trabalhei com jovens, trabalhei na FATEM durante quase 5 anos com a pastora Rosana. Trabalhei na capelania, servi na EBI, fiz parte do louvor. Enfim, aonde tinha espaço, eles permitiram que a gente servisse, que a gente crescesse, que a gente aprendesse. Trabalhei também um pouquinho na integração. E é uma bênção, meu irmão. Assim, para mim e para minha esposa, existe um antes, existe um depois. Eu queria publicamente deixar a minha gratidão à pastora Rosana, ao pastor Marco Aurélio, a família. O Marquinho não está aqui. O Marquinho, a Ana Carla, o André, a Aline e a Ana Cláudia e o Fernando também. Muito obrigado. Amém? Agora nós vamos para a mensagem, que é mais tranquilo. Eu quero conversar com os amados hoje sobre um tema que para mim ele é muito relevante. É um tema para mim de suma importância, ele é central na vida cristã. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre identidade. Só que antes de a gente entrar nesse tema e lermos os textos e tudo mais, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um conceito que ele é aplicado desde muito tempo passado e que ele pode prejudicar muito a forma como cada um de nós se vê, a forma como cada um de nós se posiciona. E o nome desse conceito é sincretismo. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar dessa palavra. O que é o sincretismo? O sincretismo ele é a mistura de 2 pensamentos, ou linhas filosóficas, ou culturas, ou religiões, e a partir dessa mistura dessas linhas filosóficas, culturais e religiosas, cria-se uma terceira linha. E aí então aquela terceira linha é tomada como pensamento central, como pensamento correto, como a religião certa. Isso foi muito comum, por exemplo, na Roma, na Grécia Antiga, devido às incursões que o exército romano fazia. Então eles iam, dominavam os povos, dominavam outras culturas, e uma forma que eles tinham de acelerar o aculturamento daquele povo que foi dominado era promover o sincretismo religioso, a mistura das religiões. Então é por isso que quando você, lá na escola, estuda história, você começa a perceber que existiam alguns deuses que eles eram muito parecidos entre as religiões. Muito disso se deu por conta desse período da história. E por que essa estratégia ela era usada? Mesmo o povo dominado, mesmo o povo vencido, o povo tinha uma cultura, ele tinha uma identidade, ele tinha uma identificação, ele tinha uma religião, por assim dizer. Religião aqui no conceito correto da palavra, E se você não combatesse isso, de alguma forma, brevemente aquele povo dominado, se eles não perdessem a identidade, se eles não se sujeitassem, não só fisicamente, mas intelectualmente, eles poderiam se insurgir, eles poderiam criar problemas para quem os havia dominado. Então eles promoviam isso com a intenção de tirar a identidade, de ressignificar toda a cultura que o povo dominado tinha. Era por isso que era tão difícil lidar com o judeu, mesmo ele dominado, mesmo ele vencido.
Se nós pegarmos o Antigo Testamento, embora o povo, em alguns momentos, ele tendia, né, à idolatria, a outros deuses, em muitas histórias, a gente vê a dificuldade de quem estava dominando o povo judeu, em fazer o povo judeu se converter aos deuses daquele povo que havia dominado. O povo judeu sempre teve isso muito forte dentro deles, né, devido à quantidade de guerras, de dominação que sofreram. Isso é assim até hoje. E o sincretismo, ele visa isso. É claro que isso foi sendo suavizado ao longo do tempo, né? Hoje, com exceção ali da guerra da Ucrânia e Rússia, você dificilmente fica sabendo de uma guerra, de um conflito armado e tudo mais. Mas o sincretismo, essa ideia de ressignificação, de mistura de culturas, de religião e de pensamentos ideológicos e filosóficos, ela continuou de uma forma, como eu comentei, mais sutil, mais tranquila. Mas a intenção ainda é a mesma. É mudar a identidade, é ressignificar as pessoas. Porque uma vez que você consegue convencer as pessoas de algo que elas não são, é muito mais fácil você dominar, é muito mais fácil você implantar o medo, é muito mais fácil você oprimir. Então, muito da estratégia do diabo, e eu não quero ficar falando da estratégia dele, está ligado a desfazer a identidade do cristão, a ressignificar a identidade do cristão. E uma das estratégias, talvez a mais usada hoje, é essa ideia do sincretismo, da mistura de religião. Eu sei que você deve estar se perguntando, isso não é muito comum no nosso meio, né? Eu não vejo aqui ninguém usando quipá, eu não vejo aqui ninguém guardando sábado, eu não vejo aqui ninguém estabelecendo um monte de regras, olha, faça isso, não faça aquilo. Mas, se nós observarmos com bastante cuidado, muitas vezes na nossa oração, muitas vezes na nossa postura, na nossa atitude, muitas vezes na forma como nos comportamos, infelizmente, existe um pouco de sincretismo, existe um pouco de mistura. E de que mistura que eu estou falando? A falta de clareza e convicção de quem realmente somos, da nossa real identidade, pode nos levar a uma vida medíocre de frustrações. Sem saber exatamente quem de fato somos, podemos ter um comportamento equivocado. Tendo um comportamento equivocado, podemos ter resultados não desejados. De certa forma, o apóstolo Paulo, ele lidou com um pouco desse sincretismo na igreja que ele fundou, que foi a igreja de Antioquia. Paulo, ele foi comissionado para os gentios, assim como Pedro também pregou para os gentios. E a igreja que Paulo fundou ali em Antioquia era uma igreja de base gentia, não existia uma base judaica ali em Antioquia. Era diferente da igreja que existia em Jerusalém, que tinha uma base judaica. Inclusive, guardavam ainda costumes judaicos, como a circuncisão, como possivelmente o uso do quipá, guardavam o Shabá, o sábado e assim por diante. E haviam alguns irmãos que saíam muitas vezes dessa igreja de Jerusalém e iam até a igreja de Antioquia, e lá eles queriam que aqueles irmãos, que sequer sabiam quem era Abraão, quem era Moisés, sequer conheciam a lei, guardassem os costumes. Olha, vocês foram salvos em Jesus, está tudo certo, nós acreditamos em Jesus, mas você também precisa circuncidar, porque Abraão circuncidou Isaac. Mas vocês também precisam guardar a lei, porque a lei foi dada a Moisés, né, um dos profetas ali de Israel. Então Paulo, ele combate isso assim de forma bastante direta, bastante incisiva. Se você debruçar-se um pouco ali no livro de Gálatas, você vai perceber Paulo, ele falando, dando instruções aos Gálatas a respeito desse tipo de coisa, que não fazia o menor sentido, né? Irmãos que haviam se convertido ali na igreja de Antioquia, gentios, que sequer, como eu disse, sabiam quem era Abraão, sabiam quem era Isaac, sabiam quem era Jacó, muito menos os profetas, né? Eles haviam se convertido por causa da palavra de Jesus Cristo, por causa do evangelho de Jesus. Então não fazia sentido esses irmãos
preciosos ali da igreja, mãe da igreja de Jerusalém, e irem até lá e quererem judaizar a igreja, por assim dizer. E Paulo combatia isso de forma bastante direta. Hoje, a gente não tem esses comportamentos assim tão claros. Mas deixa eu lhe dar alguns exemplos dessa mistura que ainda existe no nosso meio. Jesus me salvou, mas se eu não der o dízimo, o devorador entra na minha casa. Eu creio na obra de Jesus Cristo, mas deixa eu fazer um jejum aqui só para, vai que, né? Deixa eu dar uma garantida aqui. Deixa eu fazer um jejum, daí eu entrego meu jejum para Deus e daí Deus me dá alguma coisa. Eu vou orar no monte, pois lá no monte eu estou mais perto de Deus. Nada contra, se você gosta de ir no monte, meu irmão, eu já fui assim várias vezes. Vá, né, seja uma bênção orando lá, mas não com esse entendimento. Eu vou à casa de Deus hoje buscar minha bênção. Está 2 vezes errado. Né? Aqui não é a casa de Deus e aqui você não veio para buscar bênção. Aqui você veio para oferecer um culto de celebração a Deus. Né? Todas as vezes que nós atribuímos características divinas a um lugar, às coisas, nós estamos falando do Antigo Testamento. Deus se manifestava no Antigo Testamento, não muitas vezes através das pessoas, mas Ele se manifestava às vezes através das coisas. Aonde Deus habitava no Antigo Testamento, ou onde Ele se manifestava, por assim dizer? No templo. Era lá, no tabernáculo, que Ele se manifestava. Quando Moisés ele precisa tirar o povo de dentro do Egito, quais que eram as teofanias, as manifestações ali? O mar se abria, coluna de fogo, né? Durante o dia a nuvem cobrindo, e assim vai. Deus ele se manifestava através das coisas. Mas não é assim no Novo Testamento. Se nós olharmos o livro de Atos, a descida do Espírito Santo não foi sobre coisas, a descida do Espírito Santo foi sobre pessoas. Então, se no Antigo Testamento Deus se manifestava através das coisas, no Novo Testamento Deus se manifesta através de pessoas. A casa dele somos nós. Esse lugar só é santo porque você veio aqui. Não porque aqui dentro, o Espírito Santo habita aqui. Não habita aqui não, meu irmão, ele habita dentro de você. É por isso que lá no seu trabalho, o lugar que você senta é santo. É por isso que a cama que você deita é santa, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Aqui não tem, esse lugar aqui não tem nada de mágico, não tem nada isso de novo, isso é mistura. Você percebe como está presente ainda? Isso é mistura. Isso é mistura do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, com a Nova Aliança. E isso acaba dando uma ideia equivocada. Porque daí então eu preciso ir até a casa de Deus para ser abençoado. Eu começo a fazer as coisas tendo como foco o lugar. O lugar é santo, o dízimo é santo, a oferta é santa. E não mais eu, e não mais você. E eu começo, ou eu continuo, né, vindo na igreja para receber alguma coisa, ao invés de oferecer. De oferecer um culto de celebração, um culto de gratidão a Deus. Então, infelizmente, esse é um mal que ainda está no nosso meio. Mas por que então combater isso ou viver de forma correta é tão importante? Para vivermos uma vida plena, de acordo com a palavra que expressa quem Jesus é e respeita a sua obra, nós só conseguimos viver assim, assumindo a identidade correta, a identidade de filhos de Deus. Por parte de pai, eu tenho certeza que nós temos um consenso. Se eu perguntar aqui quem é filho de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas e por parte de mãe? Qual é a nossa filiação? Por parte de mãe, nós somos filhos de quem? Abra sua Bíblia lá em Gálatas, por gentileza, capítulo 4, versos 21 a 31. Eu vou tentar ler daqui. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos. Um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerada como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerada por causa da promessa de Deus.
Isto serve como um símbolo, ou como uma alegoria em algumas traduções. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, e está representada por Agar. O que são essas alianças? Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Olha que forte isso. Paulo está dizendo que Agar, os filhos de Agar, eles são escravos e eles representavam a Jerusalém atual. A Jerusalém atual. Pode seguir mais um pouquinho. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, essa é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as do que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Perceba que muitas vezes o nosso problema não está na filiação paterna, mas está na filiação materna. Nós acreditamos que Deus é nosso Pai, mas de alguma forma ainda estamos ligados a Agar, ao Monte Sinai. O Monte Sinai aí representa a lei, representa Moisés. Enquanto que Paulo está defendendo que nós, a igreja, nós fomos gerados junto com Isaque, o filho da promessa, segundo o Espírito, e que a nossa mãe, ela é a nossa mãe é a Jerusalém celestial, que é livre e não escrava, A qual mãe pertencemos? A livre. O apóstolo Paulo deixa claro que o filho da escrava não herda, somente o filho da livre. O servo, o escravo, não tem parte na herança. É por isso que muitos cristãos não desfrutam plenamente da graça de Deus, pois em termos de mãe, se colocam debaixo da filiação do Sinai, e não da Jerusalém celestial. Vamos olhar mais um texto, por gentileza. Gênesis 22, de 1 a 8. É um texto bastante conhecido. É a história de Abraão e Isaque, quando Abraão começa a preparar Isaque para sacrificá-lo, de acordo com um pedido, uma solicitação divina. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albaldou o seu jumento, e tomou consigo dos seus moços. Em algumas traduções ele vai dizer, tomou consigo alguns servos, alguns escravos, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O texto, a narrativa por si só é impressionante. Nós conseguimos enxergar Jesus nessa narrativa, Isaque, Abraão coloca a lenha sobre as costas de Isaque. Jesus, ele carrega a cruz até o Calvário.
né? A Bíblia diz que no terceiro dia, Abraão olhando para o monte, Jesus ressuscita no terceiro dia, né? Então há toda uma simbologia, todo um paralelo bíblico com Jesus, mas eu não quero me ater a isso, eu quero me ater à seguinte informação: Abraão, num determinado momento, ele chega para os servos, para os escravos e diz assim: olha, daqui para frente, vocês não podem nos acompanhar, vocês precisam ficar aqui com os animais, vocês precisam ficar aqui com o jumento, você não consegue, você não pode subir o monte. E o que tinha lá em cima do monte? O que aconteceu em cima do monte? É a primeira vez que Isaac escuta a voz de Deus. O que eu quero dizer com isso? Escravo não escuta a voz de Deus, só os filhos escutam a voz dele. Eles não podiam subir porque eram servos, porque eram escravos, não eram filhos de Abraão, não eram filhos de Deus. Eles não fazem parte da herança, não fazem parte da promessa, então eles não podem escutar a Deus. Deus não lida com escravo. O que aconteceu no monte foi a primeira vez que Isaac escuta a voz de Deus. Os escravos não participaram disso, ficaram esperando na parte de baixo, porque a parte de cima é somente para os filhos. Como é que hoje nós provamos, como que você prova que você é você? Como que você, dentro da nossa estrutura de sociedade, você comprova que a pastora Rosana é a pastora Rosana? Nós temos uma identidade, uma CNH, um RG, um passaporte, uma certidão de nascimento. É assim que funciona. Então, se eu chego num lugar e eu digo assim: olha, eu sou o Leonardo Duarte Rogoski, nascido em... A pessoa é doida para saber minha idade. Isso é um segredo guardado a 7 chaves. E sou filho do Antônio Carlos e da Janete, nascido em Maringá, tal. Eu tenho uma identidade que diz isso. Eu tenho um documento que diz isso. Mas e no mundo espiritual? Como que funciona isso? Como que no mundo espiritual os anjos, os demônios, os principados, as potestades sabem que o Salomão é o Salomão, que a Kelly é a Kelly? Só tem um jeito: falando. No mundo espiritual, você é quem você diz que é. Preste atenção no que acontece lá em Gênesis, capítulo 27, 18 a 26, por gentileza. Uma história também bastante conhecida. A história de Esaú e Jacó. E foi Jacó, e foi ele a seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? Ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou a Jacó, a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze, chega perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. Jacó, por 2 vezes, ele afirma ser Esaú. 2 vezes o pai pergunta para ele: quem é você? Eu sou teu filho, Esaú. E olha o que acontece em Gênesis, no capítulo 29, dos versos 23 a 26, a continuação da história de Jacó. E aconteceu à tarde, que tomou Lia, sua filha, que está falando de Labão, e trouxe a Jacó, que a possuiu. Qual que é o contexto aqui? Jacó se apaixona por Raquel, e ele chega até Labão, ele decide
olha, eu quero me casar com Raquel. Labão falou, está tranquilo, você vai casar com ela, só que você precisa trabalhar por 7 anos. E aí, então, Labão, no primeiro entendimento que nós temos é o quê? Labão engana Jacó, porque ele entrega a filha mais velha para Jacó, que era Lia, e não Raquel, que era a mais nova. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã, Jacó viu que na verdade era Lia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que você me enganou? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que o menor se dê antes da primogênita. Você sabe por que Jacó recebe Raquel antes de Lia? Porque Labão negocia com Esaú, ele não negocia com Jacó. E era o costume da época, o primogênito casar antes de todo mundo. Então, num primeiro momento, a gente acha que Labão enganou Jacó. Mas espiritualmente, ele não estava negociando com Jacó, ele estava negociando com Esaú. Caminhe mais um pouco no texto. Vamos andar mais um pouquinho na história de Jacó. Veja o que está lá em Gênesis, no capítulo 32, verso 26 a 29. Esse texto também continua na história de Jacó, é quando Jacó ele luta com o anjo de Deus. Olha o que o texto fala. E disse, o anjo diz a ele, deixa-me ir porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, te peço, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe ali. A gente pode brincar, dizer que o anjo aqui, ele ficou uns 15 anos mais ou menos perambulando pela terra, atrás de Jacó, mas não conseguia achar Jacó, porque Jacó tinha dito que era Esaú. Aí então, depois de lutar com o anjo, perceba que o anjo só abençoa ele, depois que Jacó declara quem de fato ele é. Eu sou Jacó. E aí o anjo fala, achei o abençoado, agora eu posso entregar a bênção a quem Deus me enviou. E ele vai então, abençoa Jacó. Então essa questão da identidade, a forma como nós nos posicionamos espiritualmente, ela é extremamente importante, porque ela dita muitas vezes como, quando e o que nós vamos receber. Como que nós temos nos identificado? Como filho ou como escravo? A quem você tem orado? Ao Deus do Antigo Testamento que lidava com o povo de Israel? Ou você tem orado ao Pai do Novo Testamento que ama os filhos? Esse sincretismo, ele de alguma forma, meu irmão ou minha irmã, ele precisa sair do nosso meio. Uma decisão se faz necessária. Como vamos nos posicionar? Filho ou escravo? A quem estamos servindo? A Deus ou o nosso Pai Celestial? Sobre qual aspecto vamos viver? Sobre o aspecto da lei ou sobre o aspecto da graça? Pastor, isso é orgulho, isso é soberba. Você está querendo pensar de você mais daquilo que convém. Você está indo contra o conselho de Paulo. Não, meus irmãos. Isso é respeito, é amor a Jesus. Porque quem me garante essa posição não é a minha obra, é a obra dele. Quem me faz merecedor do amor do Pai é a obra de Jesus e não a minha. A santidade de Jesus é que me garante as coisas e não a minha. Não é o meu dízimo, não é a minha oferta que garante a minha prosperidade. Foi Ele, Jesus, que se fez pobre para que eu fosse rico. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Jesus. Então, muitas vezes nós tememos nos posicionar diante de Deus como filhos amados, porque nós ainda vinculamos o amor de Deus para conosco, ou as bênçãos de Deus, ou o favor de Deus, com o desempenho nosso, e não com a obra de Jesus. O dia que nós começarmos a viver debaixo da obra de Jesus, sobre a obra de Jesus, aí esse medo vai embora,
Porque nós vamos ter a convicção, a certeza de que nós só somos porque Jesus é. Não tem nada a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com Jesus. Então, qual que é a nossa identidade? Eu quero fazer algumas afirmações agora sobre a tua vida. Vou pedir para que você se coloque em pé. Grupo de louvor, se quiser vir à frente, fique bem à vontade. A primeira afirmação que eu quero fazer: você é filho amado de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Você é chamado filho de Deus por causa do amor do Pai, não por causa daquilo que você faz. Em Cristo Jesus, você é próspero, você é rico. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza, por causa da sua pobreza, enriquecesseis. A terceira afirmação: você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a última afirmação: você é como Jesus é. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, viva debaixo dessa convicção, dessa verdade, de que você é um filho amado de Deus. Não aceite nada menos que isso. Em respeito a Jesus, não aceite nada menos que isso. De novo, a garantia disso é a obra dele, foi o sangue dele, foi a perfeição encontrada nele, não em nós. Nós temos uma vida de santidade, nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nós louvamos e adoramos a Deus, porque nós simplesmente amamos Jesus. É isso. Continuem abençoados, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus.